No ano de 1984, Ayrton Senna, em uma reportagem da revista Quatro Rodas, avaliou, deu notas em 12 carros nacionais. O que será que ele falou sobre cada um deles? É isso que eu vou contar para você agora. Olá amigos do canal PL, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui a nostalgia está garantida todo dia, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, para você vir conosco para esse mundo mágico maravilhoso. Olha, essas matérias aí com pilotos de corrida avaliando carros nacionais, na verdade não aconteceu a primeira vez com Ayrton Senna. Isso já tinha acontecido antes com o piloto Jack Stewart em 1970, e um ano depois, em 1971, foi a vez de Emerson Fittipaldi juntamente com Colin Chapman fazerem também uma avaliação, e inclusive o Emerson Fittipaldi repetiu a dose em 1975 fazendo mais algumas avaliações. Eu vou trazer esses detalhes também nos próximos vídeos aqui no canal, mas esse realmente do Ayrton Senna é uma matéria bem interessante. O que será realmente que ele encontrou ali? Quais foram os veículos que Ayrton Senna testou? 12, como eu disse, modelos de carros nacionais, e o primeiro carro que Ayrton Senna testou foi o Passat, que estava ali às vésperas da sua resilização, onde ele ganharia os para-choques envolventes. Mas esse modelo aí era um Passat LS. É incrível a percepção que ele sentia a bordo dos veículos, né? E também, impressionantemente, ele não repetiu nenhuma crítica ou comentário de carro para carro. Cada carro dos 12, ele fez uma observação particular sobre cada um deles. No caso do Passat, ele observou logo de início, abre aspas, o carro veio equipado com câmbio longo, o que agradou bastante. Tem um bom aproveitamento do motor e pouco barulho interno. E apesar do pedal do freio um pouco duro, ele gostou também da performance ali nas freadas, né? O acabamento interno levou uma nota 9, mas considerou o painel pobre e com poucos instrumentos. Lembrando que esse painel estava em seu último ano de produção. Em 85, com a resilização, o painel receberia uma mudança ali, totalmente um tabeleiro totalmente novo. O próximo carro que Ayrton Senna testou foi o Monza, que naquele ano, naquela altura, já era o carro mais vendido do Brasil, um sucesso realmente em vendas, e inclusive nessa própria versão. Aí o modelo que ele testou foi o vermelho, e o que surpreendeu Senna na questão do Monza foi a suavidade que o carro rodava e que, apesar de ser bem macio, não comprometia a estabilidade. Abre aspas, o motor de tão silencioso parece estar desligado. O painel também é muito bacana, com todos os instrumentos fáceis de visualizar. Lembrando, mais uma vez, que também esse Monza 84 ainda fase 1, o painel que ele está elogiando não é aquele famoso painel do Monza, mas sim o painel mais simples, somente com o velocímetro ao centro e os dois marcadores de combustível e temperatura nas laterais, né? Apesar de ter um acabamento mais simples, o carro realmente ganhou bons elogios. Ele só não gostou, no caso, da posição do volante, o qual ele achou realmente muito baixo ali para ele. Inclusive ele até disse que ficou roçando, o volante ficou roçando nas pernas dele. E esse problema foi corrigido depois no fase 2, que o volante ganhou inclusive a opção de ser escamoteável, né? Você podia regular a altura. E uma outra observação também é que o freio ele achou pesado demais. Passando agora para o próximo carro avaliado, Senna saiu do Monza e foi para um Gol, que naquele ano ainda usava o motor Boxer refrigerado a ar 1.6, né? E Senna realmente não economizava em críticas também. Quando tinha que fazer, ele as fazia sem nenhum pudor. E estava certo mesmo, ele estava sendo sincero, né? E olha só o que ele disse sobre o Gol na versão LS de 84 com motor Boxer 1.6. Esse carro não me agrada em nada. O motor em baixas rotações é alegre, mas perde todo o encanto quando a terceira marcha é engatada. Ele se torna barulhento demais. Uma quinta marcha poderia resolver isso. E olha, pessoal, eu já tive 2 Gols refrigerados a ar. E o comentário dele, lendo o comentário dele, é exatamente o que eu também diria. É exatamente isso. O carro tem uma boa arranque, um motor esperto realmente em baixas rotações, né? Mas em alta ele perde um pouco e falta mesmo uma quinta marcha. Então, no caso, apesar de eu gostar realmente do Gol refrigerado a ar e ter tido 2 exemplares, eu tenho que admitir que Ayrton Senna estava correto nessa observação. Além do fato da motorização, ele também relatou que o carro saía bastante de traseira nas curvas e que a suspensão era dura demais. O número mais alto que Senna deu para esse carro ali nos quesitos que eram pontuados foi 7, né? Ele deu 7 para direção, porta-malas e instrumentos. Porta-malas que também ainda não tinham
step, né? Porque se tivesse o step lá atrás, eu acho que a nota ia ser mais baixa. E o nível de ruído e freios foi um 5 que Senna deu para o golzinho LS. Agora, saindo do Gol, Senna foi para um Ford Del Rey. Senna fez várias propagandas na época de carros da Ford, né? Corcel 2, Cortex R3, e realmente um dos pontos altos, segundo ele, no Del Rey era o seu belo painel, o mais completo de todos que ele testou ali e de todos os automóveis nacionais, que ele comparou inclusive ao painel do Alfa Romeo, que também trazia uma boa oferta ali de informações. O Del Rey, nas palavras dele, era macio, confortável, adequado ao público que ele se destinava. Senna gostou da posição de dirigir e dos bancos, que seguravam bem nas curvas, mas observou que a alavanca do câmbio tinha muito jogo, mas que não chegava a atrapalhar o desempenho do carro. De fato, Senna observou ali coisas que nós também sentimos, né? O Del Rey, esses primeiros, tem um bom nível de conforto, acabamento, luxo interno, mas o câmbio ali realmente é um dos pontos fracos na questão de engate, um câmbio meio impreciso. Então, é bem condizente esse comentário mesmo. E já que falamos em câmbio, o melhor câmbio foi desse próximo carro que Senna testou, o Chevette, que havia recebido uma reestilização um ano antes, que tirou o Fusca da liderança de vendas pela primeira vez depois de muitos anos, né? Aí o Monza pegou o embalo ali nesse ano de 84 e seguiu até 86. Nas palavras de Ayrton Senna, o Chevette SL tem o melhor câmbio entre todos os carros avaliados. Ao compará-lo com o Monza, também Chevrolet, ele disse que o engate da quinta era mais fácil e preciso no Chevette. O problema estava no barulho excessivo do motor. Senna sempre era bem rigoroso em questão de freios, ele fazia questão de avaliar precisamente, acho que é por causa da sua dinâmica realmente de piloto, né? E ele revelou que no caso do Chevette, os freios só começavam a responder bem depois de muito esforço no pedal. A posição de dirigir, segundo ele, era agradável e os bancos confortáveis. Pena que o painel seja incompleto. Fecha aspas, né? Realmente o painel era um pouco pobre em questão o painel ainda é antigo, né? Lá o mesmo, desde o início do lançamento do carro. Agora, seguindo a lista, Ayrton passou para o primeiro Fiat desses 12 veículos, que foi o Audi CL. De cara ele criticou a falta de espaço interno, abre aspas. Avançar todo o banco da frente para uma pessoa poder entrar atrás é negativo. Tirando o porta-malas, que recebeu uma nota 8, o modelo só levou bordoadas. O pedal do freio é muito duro e o curso da alavanca de câmbio é longo. A segunda vai colada na perna do motorista e a quinta na perna do passageiro. Faltam instrumentos no painel. O desempenho do motor 1300 é fraco e, apesar da boa estabilidade, o carro está rolando demais. Pois é, e a conclusão sobre o Audi foi, abre aspas, é um carro para andar devagar na cidade. Olha, o Audi e o Gol LS 84 foram os mais detonados até agora pelo Ayrton, hein? Dos 12 carros avaliados, o que mais agradou e impressionou o Senna foi o Escort. Por que será, né? Ele até fez o comercial do R3 e teve um Escort R3 inclusive. Senna deu uma enxurrada de notas 9 para o carro, entre elas o freio, estilo e posição do motorista. Abre aspas, os freios provaram que são um ponto alto da Ford. Acionados em emergência, eles travam as rodas dianteiras, diminuindo a velocidade sem assustar o motorista. Ele considerou também o ótimo desempenho do motor CHT, auxiliado pelo bom escalonamento da transmissão manual de 5 marchas. Senna também avaliou o Alfa Romeo 2300 e, apesar do alto luxo e itens que nos outros eram opcionais, o Alfa acabou apresentando alguns problemas durante o teste. Um deles era o elevado barulho do motor em altas rotações, que impedia até o diálogo entre os passageiros. Os freios também decepcionaram, pois só os da roda direita funcionaram. Do resto, o carro agradou, tinha acabamento de qualidade, ótimo sistema de direção hidráulica e bancos dianteiros anatômicos. Rigoroso nas notas, desses 12 carros, Ayrton só deu uma nota 10 e para onde foi? Para o porta-malas da Chevrolet Caravan, foi o único item dos 12 veículos que recebeu uma nota 10. Abre aspas, você pode transportar um monte de coisas e ainda ter um carro para a família. O projeto é antigo, mas o estilo continua agradando. Ayrton considerou o painel um pouco distante, por isso sentiu certa dificuldade de acionar os comandos. Outra ressalva foi a potência do motor, incompatível com o tamanho do automóvel, ainda mais com o porta-malas cheio. No caso, essa Caravan que o Ayrton testou era uma Caravan 4 cilindros, né? Por isso que essa crítica em relação ao desempenho. Mas o Aparati, por exemplo, que também foi testada pelo Ayrton Senna, o desempenho também não o agradou. Mas ele ressaltou outras qualidades do carro, como os bancos dianteiros, que eram anatômicos e permitiam várias regulagens, por exemplo. O câmbio, que apesar de 4 marchas, permitia engates suaves e precisos. E a suspensão, que também garantia um certo conforto, porque não era
excessivamente dura. Seguindo nas Wagon, Ayrton foi agora para a Belina, que recebeu um apontamento do Ayrton, porque na verdade a Belina tinha o mesmo motor 1.6 do Escort e do Del Rey. E na visão do Ayrton, pelo fato da Belina ser um veículo utilitário, mais visado para carga, o desempenho ficava comprometido. Na questão do freio, ele também disse que não trabalharam bem durante a avaliação, e por dentro ele também disse que o carro era muito pobre, incompatível com os outros veículos da Ford no Brasil. A posição de dirigir também não era das melhores. Para alcançar os instrumentos ali no painel, o Ayrton teve que movimentar o corpo para frente, o que também levou um ponto negativo. A gente nota como o mercado brasileiro naquele tempo tinha peruas, né? Porque o próximo carro da lista também é uma perua, que é a Panorama CL, né? Basicamente a versão Wagon do Odi CL, que, como ele mesmo observou, abre aspas, as diferenças em relação ao Odi estão nas dimensões, porque são iguais em motor e desempenho. A única diferença é que essa Panorama tinha um câmbio de 4 marchas e o Odi de 5, e curiosamente ele gostou mais dos engates do câmbio de 4 marchas da Panorama. Nas palavras dele, os engates eram mais precisos e suaves do que o câmbio de 5 marchas. Agora o momento Save the Wagons, né? Ele disse que o acabamento e o conforto pareciam pobres, mas o estilo o agradava. Ele era fã de peruas, né? Ele disse na reportagem, sou fã de peruas. E ele era mesmo, né? A gente vê o Audi Avant que ele teve ali nos anos 90, realmente ele era fã de veículos Wagon. Ao final do teste, Ayrton Senna fez um comentário ali, um resumo do que ele havia achado, tendo em vista que haviam se passado 14 anos do primeiro teste lá em 1970. E ele disse, abre aspas, os carros brasileiros melhoraram muito de uns anos para cá e podem ser comparados aos europeus. Ayrton levou cerca de 8 horas para testar os 12 carros, debaixo de um sol forte do mês de fevereiro, lá no longínquo ano de 1984, e ele não escondeu a sua predileção por Escort e Monza, de fato, os projetos mais modernos realmente desses 12 que foram apresentados. Ayrton Senna avaliou carro a carro cuidadosamente, com toda a atenção do mundo e muito prestativo. Ele realmente era um cara sensacional e que faz falta no automobilismo de modo geral, né? Gostou desse teste aí? O que você acha? Você concorda com as opiniões do Ayrton? Você já teve alguns carros desse que foram testados por ele? Você acha realmente que ele foi condizente nos comentários? Comenta aqui embaixo o que você achou das notas e avaliações feitas por Ayrton Senna nesse teste da revista 4 Rodas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!